tudo sobre Matheus Gonçalves no Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e clubes brasileiros correndo risco na Libertadores e na Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando sobre a fase horrível dos clubes brasileiros nessa terça-feira, mais um dia sem vitórias de equipes nacionais. Fortaleza só empatou com o Atlético Bucaramanga da Colômbia em casa. Resultado de 0-0 que coloca a classificação do Fortaleza para a próxima fase da Libertadores em risco. Apesar de ser líder do grupo com 8 pontos, Fortaleza deve ser ultrapassado pelo Racing. O time argentino joga contra o Colo-Colo no fechamento dessa rodada. Se o Racing vencer, vai a 10 pontos. E aí que vem o problema. Na última rodada, Fortaleza enfrenta o Racing na Argentina, enquanto o Bucaramanga, que tem 2 pontos a menos do que o Fortaleza, pega o já eliminado Colo-Colo. Já o Grêmio só empatou com o Godoy Cruz em casa, empate 1-1, e dá para dizer que será o segundo colocado do seu grupo na Sul-Americana, o que vai obrigar o tricolor gaúcho a disputar um play-off contra uma equipe que vier da Libertadores da América na terceira colocação. Grêmio que só venceu um dos últimos 10 jogos, partida contra o Santos. Nos outros 9 confrontos são 6 empates e 3 derrotas. Já o Vasco, na estreia de Fernando Diniz, perdeu para o Lanús por 1-0 na Argentina. O Vasco, dessa maneira, caiu para o terceiro lugar do seu grupo, são 5 pontos conquistados. O Melgar tem 7, o Lanús aparece com 11 pontos. Decisão da vaga na segunda colocação fica para a última rodada, quando o Vasco recebe o Melgar e precisará vencer Cruz Maltino, que não ganha uma partida a 9 jogos, são 3 empates e 6 derrotas. Bora mudar de assunto e falar sobre o Galo, mais especificamente sobre Matheus Gonçalves. Consegui conversar antes de gravar esse vídeo com um dos representantes do atleta. O atacante do Flamengo é representado por Juliano Bertolucci, maior empresário em atividade no Brasil e também no exterior. Posso contar que, apesar de ser especulado no Grêmio, no Cruzeiro, no Atlético e no Santos, hoje dá para dizer que o Galo está à frente dos concorrentes, embora não exista aquela oferta de 56 milhões de reais divulgada pelo jornal o Globo no início dessa semana. Essa pessoa com quem conversei admitiu que o Galo fez um projeto, apresentou uma proposta, mas a ideia é contar com o jogador por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra se metas forem batidas. A grande questão é que, apesar de ser muito pouco utilizado pelo Flamengo, são apenas 2 partidas e 4 minutos jogados no Campeonato Brasileiro, o Matheus Gonçalves é bem avaliado pela diretoria rubro-negra, que pede pelo menos 12 milhões de euros para que o negócio saia. Difícil imaginar que com tais condições o acordo possa avançar. O que eu tenho em relação ao mercado do Atlético é o seguinte: eu estava conversando com uma pessoa que participa desse processo da possibilidade de chegada do Matheus Fernandes ao Atlético, e o que o Red Bull Bragantino pede hoje ao Galo para a liberação do volante de 26 anos é algo entre 2 milhões de euros e 2 milhões e meio de euros. 2 milhões de euros dá pouco mais de 12 milhões e 600 mil reais, e 2 milhões e meio dá algo acima de 15 milhões e 800 mil reais. Então esse é o valor que pede o Red Bull Bragantino. Lembrando, o jogador tem contrato com o Red Bull Bragantino até dezembro de 2027, foi adquirido por 1 milhão e 800 mil euros, e o Red Bull Bragantino tem 60% dos direitos econômicos. Os outros 40%, salvo engano, pertencem ao Palmeiras, que é o clube antigo do jogador. Então, nesse momento, a situação do Matheus Fernandes está em relação a essa questão das finanças. Se o Atlético quiser avançar nessa negociação, o Atlético terá que desembolsar algo entre 2 e 2 milhões e meio de euros. E aí, Não acho que seria o nome que resolveria o problema do Tô Atlético. contigo. Já falei isso aqui ontem, já falei lá no meu canal no YouTube. Eu acho que o Atlético precisa de um cara que chegue para ser titular como volante do Atlético. Se a gente fizer uma enquete aqui nos estúdios, acho que dificilmente a gente vai ter uma unanimidade que o Matheus Fernandes, que hoje é reserva do Bragantino, possa ser jogador. Pode ser que ele chegue aqui com tempo, com Cuca, vai brigar por posição, mas o Atlético precisa de uma coisa imediata. Precisa de um cara que chegue aqui para poder vestir a camisa, como você gosta de falar, fardar e jogar. É isso que o Atlético precisa. E a prioridade é um volante. E aí, a expectativa do torcedor não é pelo Matheus Fernandes, que é reserva do Bragantino. Mas ele... Não, o torcedor vai pegar isso como um corte. Ele é reserva. Se ele não está servindo para o Bragantino, nesse momento vai servir para o Atlético. Esse é o ponto. Esse é o questionamento. Por exemplo, pintou, não foi por nós aqui, pintou o nome do Cristal. Desculpa, o Cristal não serve para o Grêmio e não pode servir para o Atlético,
porque é um jogador que não custa pouco, mesmo que o Atlético não coloque dinheiro para trazer. O Cristaldo não surgiu aqui. Esse assunto surgiu não sei aonde, foi lá no Sul, inclusive. O pessoal falou disso. O Vila Sante é um jogador caro. Esquece. O Matheus, jogador caro. Tem que botar dinheiro. Não vai resolver o problema do Atlético. Não vai resolver o problema do Atlético. Tá passando da hora de usar da criatividade. Cara, eu tenho falado, vai na Colômbia, o que tem de volante bom na Colômbia, dando bobeira. O Siga deve ter, feito o levantamento aí e apresentado. Mas tem que pôr dinheiro, criatividade. Né? O negócio é 2 milhões e meio de dólares para cima. Você até acha? Mas eu acho que esse se for parcelado, vão querer vender? Vai, porque aí eu não acho que o futebol é um caso à parte, não cria isso, não. Futebol não é a vida real. Não sei. Tem time de fora? Futebol, não. Time de fora? Não. Duvido. Tem que saber qual é a capacidade de investimento que o Atlético tem nesse momento para poder reforçar esse setor do campo. Sabe por quê? Pode falar, desculpa. Não, porque, por exemplo, normalmente o Siga, né, já que foi citado, ele trabalha com um relatório que vai indicar possíveis reforços de várias faixas de preço. Aí a diretoria vai lá e fala, qual desses aqui é possível? Aí vê lá, nossa, a gente só tem 2 milhões, aí vai no Matheus Fernandes. A gente tem 5, aí de repente tem um cara mais caro que está indicado lá. A gente tem orçamento infinito, então vamos buscar o Casemiro lá no United. Ou não tem orçamento, vai dar oportunidade de mercado. Aí o Siga vai te indicar vários perfis de contratação e a diretoria vai à frente ou não. O Fred do Fenerbahçe. Tem dinheiro para isso? Se tiver dinheiro, beleza, a diretoria vai lá e faz o negócio. Essa é uma indicação até fácil de fazer. Nem precisa do Siga, né? Mas aí você tem um relatório feito e de acordo com a sua capacidade de investimento, você escolhe qual é o seu alvo no mercado. Se o que o Atlético pode fazer é contratar um jogador igual o Matheus Fernandes, aí possivelmente o Atlético vai fazer esse negócio porque está precisando, inclusive, de número de jogadores, né? Não está precisando só da qualidade, está precisando nesse momento até da quantidade quando se diz respeito a volante, né? Volante está faltando até em quantidade. Então, desde o ano passado. Em um ano só o Atlético tem problema no setor. Ô Everton, sabe por que os clubes aceitam ainda fazer negócio com o Atlético? Porque no futebol existe um processo que é muito comum, feito pelos clubes. O que acontece? Você é o clube A, eu sou o clube B. Eu tô aqui ferrado, não consegui pagar ninguém. Só que tem um processo no futebol que é o seguinte. Ô Everton, faz o seguinte aqui pra mim. Me passa um valor... você chega pra mim e fala, Thiago, me passa o valor X para contratar o Valu como seu centroavante, e aí na hora de eu te falar que vou passar esse valor, HG, eu só consigo pagar parcelado. O que você vai fazer? Você vai no banco, antecipa essas parcelas e coloca o meu pagamento como garantia. E aí o normal dos clubes do exterior é que eles façam isso com os clubes brasileiros que estão endividados. Em alguns dos momentos, os clubes brasileiros até assinam, como se eles fossem os responsáveis por pagar esses valores. Então, é isso. Tá vendendo o valor. São 5 parcelas de 1 milhão de euros cada. Você vai lá, vai chegar num banco estrangeiro, vai antecipar 4 milhões e meio, 4 milhões, e eu vou te pagar os 5 milhões. Saca? É isso. É basicamente isso. 3 milhões e meio, seja quanto vai antecipar. O normal dos clubes fazerem é isso. Esse é um procedimento que os clubes fazem frequentemente. Vou te dar um exemplo, o Atlético fez isso em relação ao Júnior Alonso, quando vendeu para o Krasnodar. O Atlético antecipou a receita, por quê? Porque sabia que por causa da situação envolvendo